E aí pessoal, como é que vocês estão? Vamos começar daqui a pouco? Eu vou mandando uns vídeos para vocês, vou começar com 2 vídeos do YouTube, tá ok? Sobre a história da TAM, eu quero que vocês assistam esse vídeo e aí a gente vai debater sobre esse vídeo, legal? Vamos lá. É importante vocês assistirem esse vídeo da história da TAM e pensar assim, como ela entrou com diferenciação de negócio, ou seja, a estratégia dela era diferenciação total. Depois eu conto uma série de histórias sobre a TAM para vocês, histórias que eu vivi como passageiro, que são bastante interessantes, que mostram essa visão dela de diferenciação. Como ela percebeu que no Brasil faltava espaço para uma empresa diferenciada, tá bom? Assista esse vídeo e a gente já começa a discutir. Falando um pouquinho sobre a cultura da Varig. A Varig é uma empresa sensacional, nós vamos passar o vídeo também da história dela. Mas ela era uma empresa gerida pelos próprios funcionários, porque a Fundação Rubem Berta, na história dela que vocês vão ver, ela foi transferida para os funcionários. Então era uma empresa que era voltada para o funcionário. Todas as ações da diretoria da empresa sempre pensavam no melhor do funcionário, porque eles eram funcionários também. Isso aí faz um problema sério, que nós estamos falando de custos muitas vezes, né? Você precisa cortar custos, demitir pessoas. Como é que você demite e corta as pessoas que gerenciam a própria empresa? São os próprios donos. Entra um conflito estranho ali nesse processo. Então muitos custos da Varig que precisavam ter sido cortados e muitas mudanças tinham que ser feitas, tinha uma resistência a essa mudança muito forte dentro dela. E a aviação foi se transformando, o Brasil foi se transformando e ela não conseguiu absorver isso. A Varig, para você ter uma ideia de tão excelente que ela era, ela depois de ter fechado 2 anos, ainda ela recebia prêmios de uma das melhores companhias aéreas do mundo pela lembrança dos passageiros. Olha que interessante, ela já tinha parado há pelo menos uns 2 anos. É interessante também que a gente pense como é que as coisas mudaram logo depois, né? A Gol era uma empresa low cost, low fare, baixo custo, baixo preço, então estratégia de liderança no custo, e a TAM uma empresa de diferenciação. Só que o mercado de aviação no Brasil começou a ficar apenas com essas 2 companhias. Então acabou acontecendo um acordo mais ou menos entre elas, porque a TAM não conseguiu mais sustentar aquela diferenciação toda, né? Porque as empresas, a competitividade aumentou, então custos também começaram a ser importantes. Então muitas empresas que pagavam caro, porque grande parte da receita da TAM vinha de vendas de passagens empresariais, né? Ou seja, a empresa pagava para o executivo ir. Então muitas empresas pararam de pagar aquele valor enorme, porque tinha a opção mais barata da Gol e com aviões novos e com qualidade de serviço, né? Serviço extremamente limitado, mas tinha. Então começou a perder esse espaço para a TAM. Então a TAM começou a baixar um pouco o preço dela e reduzir serviços dela. E a Gol começou a subir o preço dela. Então as duas fizeram uma negociação meio não explícita, mas as duas começaram a ficar muito parecidas ali. A TAM não conseguia chegar no preço, no custo tão baixo de operação como o da Gol, mas ela conseguiu operar num preço menor. E a Gol, percebendo isso, ela joga o preço lá em cima para aumentar a margem de lucro dela, entende? Então se o concorrente conseguiu baixar o preço, mas não baixa tanto, ela percebeu e levantou o preço dela mais próximo. E aí ela aumentou a margem de lucro dela, que era menor, ela conseguiu aumentar, porque ela mantinha os custos dela muito baixos. Legal? Bom, deixa eu fazer um comentário do texto do Porter, a primeira parte aqui. Ele fala assim, minha tese é que isso não reflete uma grave crise de estratégia. Depois ele fala, muitas das empresas têm metas de crescer, mas não necessariamente serem lucrativas. E ele fala que a grande estratégia, na verdade, é a empresa ser lucrativa, mas não é só lucrativa, ser a mais lucrativa do setor. Porque quando você tem mais lucro, você tem mais condições de competir, tem mais condições de investir em pesquisa, tem mais condições de fazer operações mais ousadas, tem mais condições de testar novos produtos, de testar novas técnicas, porque você tem uma margem que te dá suporte. É aquela história, quando você tem dinheiro no banco, você inventa, vou fazer uma viagem aqui, vou fazer uma coisa, vou aprender aqui, vou fazer um curso, você gasta o seu dinheiro ali um pouquinho, faz alguns riscos e consegue brincar melhor com isso do que se você estiver apertado e você vai falar, vou gastar só aquilo que é necessário para mim. Então, raciocínio um pouco parecido com isso, não é tão simples, mas é mais ou menos isso. Uma empresa muito lucrativa, ela está muito mais capacitada para competir do que as demais, certo? Então, a importante é a empresa ser a mais lucrativa do seu setor econômico.
Então, estratégia da TAM, se é a mais lucrativa da aviação. Estratégia da Natura, se é a mais lucrativa do setor de cosméticos e assim por diante, tá? Só que isso vai exigir que se faça determinadas escolhas, né? Então, estratégia é uma escolha. Então, nós vamos ver daqui para frente sobre isso. Bom, Yara, vamos lá. A gente começou nas aulas passadas, inclusive quando a gente estava tendo aula ainda em sala de aula, vocês fizeram aquele trabalho que vocês foram para as lousas falar sobre ambiente externo. Então, o primeiro passo da montagem de estratégia, num cenário geral, é você tentar entender o seu ambiente externo e o seu ambiente interno. Por isso, aquelas ferramentas de análise SWOT lá, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, e as várias análises do ambiente externo, o ambiente político-legal, o ambiente geográfico, né? Para você entender o que está acontecendo lá fora, para você tentar ajustar o que você tem internamente com o que você tem externamente. E na visão do Porter é uma das visões, né, sobre estratégia, ele fala daquelas famosas 5 forças que nós vimos na aula passada, que é o poder dos produtos substitutos, o poder dos fornecedores, o poder dos clientes, novos entrantes potenciais, né, e a rivalidade dentro da própria indústria. Então você analisar essas 5 forças e tentar entender como é que ela está posicionando. Eu vou gravar agora um vídeo naquele formato antigo, onde faz as anotações, com um caso da Starope, que era uma marca de roupas que não existe mais, ficava em Botucatu, foi uma empresa muito conceituada aqui no Brasil, quando vocês ainda não eram nascidos, né? Eu também não vi, eu vi isso em video show, mas ela foi, no meu mestrado eu fiz um estudo de caso dela, do comportamento estratégico dela. Então eu vou mostrar esse vídeo da Starope para vocês terem uma ideia de como que ela se posicionou, para você entender esse mecanismo. Mas a ideia era essa: começa com aquele ambiente interno, o ambiente externo, avalia as forças que existem, se os compradores são muito fortes, se os clientes são muito fortes, se existe pouca barreira de entrada. Por exemplo, uma indústria de calçado, qualquer um compra uma máquina de costura, uma máquina de corte, contrata a costureira e começa a fazer sapato. Não é tão simples assim, legal. Mas eu falo assim, a tecnologia está aí disponível. É diferente de você querer fazer, por exemplo, aviação, que precisa de todo um know-how de funcionamento, ou você querer entrar em outros segmentos que precisa de tecnologia mais avançada, ou muita capacidade de investimento. Então, essas análises dessas forças são pontos, segundo o Porter, para você encontrar qual seria a estratégia mais adequada para o seu negócio. Legal? Eu já vou falar da Neutrogena no próximo vídeo, vou cortar para não ficar muito grande. Emanuel, você viu, né? Você perguntou, assistiu o início. Realmente, o início é fazer a análise dos ambientes internos e externos da empresa. Análise dos pontos fortes, fracos da empresa. Esse é o começo clássico, vamos chamar assim. Tá. Eu vou chamar a atenção do que ele fala da Neutrogena aqui. Quando ele está falando, usa o exemplo da Neutrogena e tem uns outros exemplos interessantes, ele mostra empresas que fazem a mesma coisa que outras, mas de uma forma diferente, de forma que elas fiquem isoladas, um posicionamento diferente das outras. A Neutrogena, ela faz sabão também, sabonete, e outras coisas, mas ela não vai vender no mesmo lugar que vai vender a Johnson & Johnson, para não concorrer com Dove e, sei lá, outro Nivea e outros sabonetes que tem por aí. Então ela opta por fazer um produto diferente, mais focado em saúde, mais focado em higiene e limpeza mais específica, só que aí ela, para não colocar o produto dela mais caro do lado de um produto mais barato, ela vai vender aonde? Em farmácias. Então ela desenha um negócio dela diferente para também vender cosméticos ou material de limpeza, etc., mas de uma forma diferente das outras. Isso lembra uma certa empresa, não lembra? Uma empresa que faz cosmético de forma diferente, que vende num canal de venda diferente. Lembra uma empresinha aí? Começa com NA, termina com Tura. Não sei se vocês lembram, né? Alguma coisa que eu comentei. Uma empresa que fala, faz cosmético, faz. Pega lá na Amazônia Setentrional, da comunidade do índio, tal, aquela coisa toda. E vende através de um sistema logístico desenvolvido, através de consultoras de beleza, para o produto dela mais caro não ficar comparado com o produto mais barato do supermercado, que é feito em escala, né? Então essa é a essência da estratégia. A Neutrogena é um exemplo que ele usa para isso.
Então a empresa tem que tomar uma decisão. O Boticário também é o mesmo caso. O Boticário vai fazer perfumes, vai fazer produtos de higiene, cosméticos. Ele tinha que brigar com Nivea, tinha que brigar com outras marcas. Então ele falou, eu vou vender através de uma rede própria, onde a pessoa vai, se encanta com o produto e não tem ali naquele local, naquela loja, comparativo com outros produtos para fazer, vou comprar da Nivea, vou comprar de outro. O Boticário fez a mesma estratégia. E mesmo raciocínio teve o Steve Jobs quando fez as famosas lojas da Apple, né, que eu vou falar um pouquinho mais no próximo vídeo. Falar um pouco da Enterprise aqui, é a mesma situação da Neutrogena. Ela vai competir com Localiza, com Avis, que é também uma grande locadora de veículos dos Estados Unidos. Ela fala assim, vou gastar uma fortuna, vou ter que entrar nos aeroportos, que é onde o pessoal aluga carro normalmente e tal. Mas ela fala assim, tem pessoas que alugam carro que não estão em viagem, estão alugando por um outro motivo. Por exemplo, o carro vai para uma oficina. Então o que eles fazem? Eles acabavam colocando lojas do lado das oficinas ou dentro das próprias concessionárias. Quando a pessoa levava o carro para consertar, alugava um carro e levava. Ou até muitas concessionárias já alugavam o carro da própria empresa e ofereciam esse serviço aos seus clientes. Então com isso ela não gasta a fortuna que é um custo de operar perto de um aeroporto, porque perto de um aeroporto, além do custo interno do aeroporto ser elevadíssimo, todo e qualquer terreno perto do aeroporto, em função da grande movimentação de pessoas, é caro. Você ter qualquer instalação perto de um aeroporto fica muito caro. Então eles perceberam isso, que tem um público que não é atendido, então eles vão buscar o atendimento daquele público específico sem concorrer com o Localiza e com outros. Então essa ideia da diferenciação tem também a ideia que está mais na frente do texto, que é a ideia do trade-off. Trade-off é uma decisão, ou isso ou aquilo, né? Então eles decidiram, ou nós vamos bater de frente para a Localiza ou vamos escolher um caminho diferente. Então esse caminho diferente nós temos que fazer uma série de decisões. Não vamos fazer em lojas de aeroporto, não vamos colocar a estrutura lá próxima, vamos buscar um cliente que precisa de uma outra forma diferente. Então vamos tomar decisões para que a gente construa um caminho diferente das outras. Então a gente deixa de operar com escala e passa a operar com um tamanho menor, mas mais lucrativo, né? Essa é uma decisão típica de trade-off. Oi, Maísa. É a análise SWOT. SWOT vem de Strengths, Weakness, Opportunities and Threats, ou seja, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Aquela famosa, também o pessoal chama de análise fofa. Detesto isso. Acho melhor SWOT, fica melhor. Então, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Quais são as forças da empresa? O que nós temos de melhor, que é mais competitivo, mais forte entre a gente? O que nós temos de fraco? O que nós não atendemos? O que não conseguimos fazer que os concorrentes fazem? Quais são as ameaças que tem no caminho aí na frente? Mudança de plano econômico, Covid-19 e assim por diante, né? E quais são as oportunidades que tem, por exemplo, começar a fabricar respirador para o hospital? Estou brincando. Mas assim, o mundo daqui para frente vai mudar muito com relação à questão hospitalar. Eu tenho certeza que é uma oportunidade muito grande para muitas empresas daqui para frente começar a trabalhar mais, porque esse mundo que a gente está vivendo hoje vai abrir espaço para crescimento de hospitais que vão ter que ser preparados. Então, eu acho que é uma oportunidade que vai surgir lá para frente. E uma análise, fazer essa análise SWOT, né? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, propicia que você faça esse tipo de questionamento. Para que lado nós vamos? O que tem de oportunidade na frente? O que tem de ameaça? Né? Quais são as forças que nós temos que podemos utilizar para aproveitar essas ameaças, essas oportunidades? E quais são as nossas fraquezas que as ameaças podem nos derrubar? Entende? Então isso aí, eu lembro que eu comentei isso nas aulas anteriores sobre análise SWOT. É um ponto de partida de estratégia, tá? Tem muita gente, e muito consultor gosta, porque ela é muito prática e gera debate interno dentro da empresa, mas ela sozinha não é estratégia, ela é um ponto de partida, tá? Deixa eu falar um pouco sobre trade-off, aproveitar um pouco que está na mídia o assunto de trade-off. Eu já ouvi muita expressão de muitos jornalistas. Por exemplo, hoje está um debate assim entre atender pessoas, salvar vidas ou salvar a economia, né? Então seria um trade-off. Ou eu salvo pessoas e fecho a economia, ou eu salvo a economia e mato pessoas, né? E o que muitos técnicos e muita gente fala que não existe esse trade-off, ou seja, se você não salvar vidas, você não salva a economia. Não existe você salvar a economia matando pessoas.
Então não existe essa decisão, essa escolha entre um e outro. Então essa palavra trade-off está sendo muito utilizada hoje em dia nos jornais. Né? Fala assim, não existe esse trade-off entre salvar vidas e salvar a economia. As duas coisas têm que ser feitas. Né? É um assunto que está muito sendo falado por aí, essa expressão provavelmente vocês vão ouvir. Então o trade-off nosso aqui na nossa estratégia é esse mesmo conceito que está sendo discutido hoje. Só para fechar o artigo do Porter aqui, eu vou falar sobre a Southwest Airlines. A Southwest Airlines provavelmente é a empresa tem maior sucesso no modelo low cost, low fare, ou seja, de liderança no custo. Ela é modelo para cópias de muito, inclusive a Gol foi lá conhecer com a Southwest Airlines, ver como é que eles faziam para tentar trazer o modelo aqui para o Brasil. E ela faz justamente isso, ela escolheu um sistema extremamente simples, com um tipo só de aeronave, que facilitava a manutenção dela, não entregava nada dentro do voo, sem aquele luxo, sem comida, sem nada. Se você quisesse alguma coisa, você tinha que pagar e fazer, tal. E isso fez com que ela conseguisse um espaço muito grande nos Estados Unidos, fez um sucesso muito grande e foi muito copiada. E tem umas empresas, por exemplo, tem uma empresa irlandesa chamada Ryanair, que ela é clássica nesse assunto de low cost, low fare, que ela é meio louca, assim, esses caras ficam meio loucos nesse mercado, porque assim, eles querem reduzir preço, eles já tentaram propor um assento de forma que o passageiro fique em pé e caiba mais gente dentro de um avião. Olha, é absurdo, né? Um tempo atrás eles também tentaram cobrar o uso do banheiro, então assim, poxa, nem todo mundo vai pro banheiro, então quando você for, você vai pagar pelo banheiro, aí a passagem fica mais barata, né? Porque quando você paga a passagem com o banheiro disponível, não é isso? Então eles fizeram assim, vamos comprar o banheiro, então não sei como é que ia fazer. O número 1 ia ser €1, o número 2 ia ser €2, não sei o que eles iam fazer. Mas eles tentaram, aí a agência de aviação europeia não permitiu esse tipo de coisa. Mas esses caras ficam meio loucos para fazer esse tipo de maluquice, assim, tentar reduzir custo de qualquer forma. Porque a aviação ela fica muito no limite, né? Por exemplo, agora as companhias aéreas, se elas tentassem qualquer coisa, o dólar está matando, o custo do leasing do avião está lá em cima, o custo do combustível fica lá em cima, porque ele é em dólar, né? E diferente do custo aqui no Brasil, diferente de outros custos, a Petrobras, ela segura o preço da gasolina, ela mexe de vez em quando, mas na aviação, não, o querosene é vendido pelo valor do dólar no dia. Então, se subir o dólar, eles já se apertam, tá bom? Acho que eu vou cortar esse vídeo também para ver como é que fica. Até 92 nós ficamos completamente dependentes, né, do produto interno. Eu acho que eu já comentei com vocês alguma vez sobre como que era a vida de... Eu lembro que eu perguntei para vocês sobre videocassete, não sei se vocês lembram, vocês iam perguntar, eu não sei se foi para vocês também que eu fiz essa pergunta, mas quem quisesse ter um videocassete naquele período tinha que importar. Importar da onde? Do Paraguai. Sabe por que o Paraguai é essa grande fonte de produtos importados e de falsificações, etc, etc? O Paraguai é isso porque o que aconteceu? Ele se aproveitou desse momento que o Brasil não era impedido de importar e começou a oferecer pela fronteira. Então, esse Paraguai que a gente conhece hoje, de exportar, vender produtos para a gente e tal, era o que era necessário para a gente ter, por exemplo, para o Brasil, por exemplo, comprar alguns produtos que não tinha aqui no Brasil, por exemplo, videocassete, telefone sem fio, perfumes, coisas que eram bloqueados pela importação. Então, o pessoal ia lá para o Paraguai, comprava e vinha. Só existe o Paraguai, Cidade de Leste, porque o governo militar brasileiro aqui impediu as importações. Então, nesse período, que foi que viveu grande parte da Staroup, tá? Que é o que vocês vão ver daqui para frente. A Staroup foi uma coisa muito inovadora, por exemplo, ela foi a primeira a fazer merchandising. Hoje a gente vê tão fácil fazer merchandising em televisão, você vê marcas de carros participando de novela, o Big Brother é um exemplo tremendo, mas a Staroup foi a primeira a fazer merchandising numa novela, foi a novela Dancing Days da Globo. Se passava com o evento da música disco, da disco music, né, da danceteria ou da boate, como se falava na época, né? E eles começaram a fazer merchandising com isso. Inclusive, eles junto com a Globo criaram uma marca chamada Dumont, e era vendida, essa marca fazia propaganda dentro da novela, de novelas da Globo, e era uma calça com uma marca que se usava no mercado, né? Grandes atrizes faziam propaganda disso. Então eles criaram esse tipo de coisa.
E eles começaram com uma concorrência muito forte, eles não entenderam, eles falaram assim, o que nós vamos fazer de diferente? O que a gente pode fazer? Eles perceberam que eles tinham que fazer o quê? Com a concorrência um pouco importada que vinha, e de um grande número de empresas que vinham surgindo, os clientes ficando mais fortes, mais concentrados, e os seus fornecedores também ficando mais concentrados. Vou cortar aqui e já volto. O arquivo da Starope ficou muito grande, então eu vou ter que cortá-lo aqui e mandar para vocês pesado. Ele ficou com 65 mega, é muita coisa. Então, assim, o que aconteceu com a empresa? A empresa percebeu que havia uma concentração muito forte de fornecedores, que é quem fornece o tecido para ela, e começou a haver uma concentração muito grande de clientes, porque nesse mesmo período começou a crescer lojas Renner, Riachuelo, Pernambucanas e outras marcas, essas redes que a gente chama de lojas especializadas, elas cresceram muito e aumentaram o poder de barganha nelas. Então, olhando que assim, o cliente dele, o fornecedor dele aumentando o preço da matéria-prima e o cliente dele pressionando o preço dele para baixo, a margem dele foi sendo comprimida. O que eles pensaram em fazer? Vamos diferenciar a empresa. Então eles passaram a fazer, ao invés de 2 coleções, outono, inverno e primavera, verão, eles começaram a fazer 12 coleções por ano. E pararam de vender tanto para essas grandes redes e começaram a vender para o menor varejo, o varejo local. Então eles dividiram muito, eles chegaram a ter, por exemplo, 25% da venda dele numa única rede de varejo. E aí ficaram extremamente dependentes dessa rede. O que eles fizeram? Cortaram isso e começaram a trabalhar com vários clientes, diminuiu essa dependência dele num cliente grande, só que essa loja pequena, ela precisa de novidades sempre para poder chamar o cliente. Então essas novidades serão feitas com essa renovação de coleção deles 12 vezes por ano. Foi a forma que eles encontraram para saciar esse pequeno varejo. Legal? Bom, pessoal, eu vou tentar ser rápido aqui, porque esses vídeos não podem ficar muito longos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a Starope. Essa Starope é a empresa, vocês provavelmente não a conheceram, porque ela fechou há um tempo. Essa empresa nasceu nos anos 60. Ela foi criada por um imigrante polonês e foi criada lá em São Paulo com o nome de Faroeste, né? Roupas pesadas. E quando em 1970 ela resolveu ir para Botucatu, a cidade de São Paulo, e lá ela ficou até criou inclusive uma marca famosa na época, a Dumont. Essas aqui são as marcas principais dela, né? A marca Starope, uma marca chamada Calhambeck, que era para o pessoal do Bossa Nova, da Jovem Guarda, do Roberto Carlos, etc. E essa marca Far West aqui, que é uma marca de produtos mais brutos, né? Esse aqui é o fundador. Ele fundou a empresa quando veio para o Brasil, fugindo da Ucrânia, na verdade, desculpa. Lá a família tinha essa empresa aqui, ó. E eles usavam esse símbolo na empresa da família deles lá. E ele usou isso depois para criar a marca da Starope. E observe que são pessoas fazendo um cabo de guerra para mostrar que a calça era forte. Então o apelo de venda era a resistência da calça, tinha que durar, né? Hoje tem roupa que o pessoal, se usar uma vez só, tá bom demais, né? Então, mas na época a Starope, ela fez muita coisa interessante, assim, por exemplo, ela foi a primeira empresa a fazer merchandising numa novela, uma novela chamada Dancing Days, que eu não assisti, porque eu não tinha idade para isso, que era com a Sônia Braga. A Sônia Braga tá aqui, ó. Era uma novela que se passava dentro de uma boate, né? Esse aqui era o André Raspon, que foi presidente da empresa durante muito tempo. Esse cara aqui é o Ricardinho Prado, que era de Andradina, aqui perto da gente. Foi campeão mundial campeão olímpico de 400 metros medley, né? Eles patrocinaram o pessoal no Paris-Dakar, em copas de veleiros, né? Eles faziam uma promoção muito grande da empresa. Essa aqui é a empresa lá em Botucatu, né? Pode ver que era bem bonita. Outra visão dela aqui também, tá? Ela fica sediada aqui em Botucatu. E essa aqui é a cadeia produtiva têxtil, né? Ou seja, primeiro você faz fibras e filamentos, ou naturais como algodão, ou sintéticos como poliéster. Aí essa indústria que vem para a indústria de manufaturados têxteis, que vão fabricar fios. Essas empresas de fios
vão vender para as empresas que fazem tecidos, né? E essas empresas que fazem tecidos, elas vão vender para quem faz roupa, ou por exemplo, roupa de cama. Então essa é a cadeia têxtil, né? Desde lá do campo, aqui no campo, e começa uma industrialização até chegar aqui no final, para o consumidor final. Tá? Então o que acontecia? Assim, vamos dar uma olhadinha nas 5 forças de Porter, né? Poder dos entrantes, dos fornecedores, dos compradores e dos substitutos. E a concorrência da indústria. Dá uma olhada que coisa interessante aqui. Fornecedores de índigo. O tecido do jeans, ele chama índigo. Tem alguém perguntando para mim, Henrique, se acabou a aula. Não, acabou não. Acabou não. Aí, pronto. Dá uma olhadinha aqui, o que aconteceu? Quer dizer, os fornecedores de índigo, que é o tecido para fazer calça jeans, eles ficaram mais concentrados, né? Ou seja, tiveram mais poder de negociação com relação a fabricante de roupas, né? Que é a Star. Do ponto de vista também dá uma olhadinha que interessante aqui. No Brasil existiam 25 empresas de filamentos. Para fazer tecido, tinham 3 mil. Agora, para fazer confecção, eram 18 mil. Então, olha como vai concentrando na cadeia de fornecimento, vai se dispersando a quantidade. Então, essas poucas empresas aqui influenciam muito o preço dessas, o custo dessa, que influencia o custo dessa aqui também. E a Starup estava aqui, nesse processo. Ok? Agora, vamos os clientes. O que aconteceu nesse período também? Houve um aumento de concentração das chamadas lojas especializadas e cadeias de varejo, Renner, Riachuelo, etc. E que elas tinham um grande poder de força sobre o preço da Starup, né, de outras empresas. E o que aconteceu também, número das cadeias têxteis aqui, né, você vê, ao longo desse período, com exceção do vestuário que aumentou, o número de empresas, todas as outras caíram. Então, houve uma concentração de empresas na parte anterior ali da confecção, que é fiação, tecelagem, etc., ou seja, aumentando o poder dos fornecedores. E na parte da competição internacional também aumentou, porque tiveram mais concorrência dos outros como é que falo? De concorrentes internacionais, começaram a vir no Brasil, então assim, a balança comercial começou a ficar mais positiva para a importação, então começou a criar muita concorrência para ela. Então no final, o que aconteceu? Ela tinha poucas barreiras de entrada, ou seja, várias pessoas que quisessem importar roupas, podiam importar e competir com ela. Então era uma força relativamente alta. Os fornecedores estavam se concentrando, né, cada vez mais, então também dava uma força relativamente alta. Os compradores também estavam se concentrando, aumentando a força sobre elas. A indústria estava ficando mais competitiva, porque estava entrando mais gente. A única força que não estava muito presente para ela era o de produtos substitutos, porque não surgiu uma substituição para roupa, né? Por enquanto. E aqui mostra a receita dela. Dá uma olhadinha nessa situação aqui. Vocês estão fazendo finanças com o Edson, o retorno sobre patrimônio líquido, né? A empresa chegou a ter um valor absurdo, né? O patrimônio líquido dela, como perdeu, ficou negativo aqui, ó, nesse período. E aí depois ela veio se recuperando. Como é que ela se recuperou, né? Ela decidiu se diferenciar, ou seja, ela foi fazer uma diferenciação, ok? Recuperou, porque... Opa, volta. E aí ela conseguiu se recuperar, teve esse processo de recuperação, o capital cresceu também e o retorno sobre patrimônio líquido começou. E aí ela começou a fazer um processo de terceirização também para ganhar mais flexibilidade, para fazer 12 coleções por ano e assim por diante. E esse era o desenho dela, né? Compras, corte, costura, lavanderia, tratamento de efluentes, acabamento e expedição. Essa lavanderia aqui é onde faz o jeans mais claro, mais escuro, etc. Aqui é uma análise estratégica, né? Você percebe assim, nas coisas
Acho que eu vou parar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito grande. Não, mas já está acabando. Aqui você vê a competência dela era muito grande nesse ponto e a importância estratégica era muito grande. Grande aqui também. Então, o que era importante para ela aqui? Manter esses aspectos aqui. E o que não era importante para ela? Acabamento, que é fazer botão, linhas, etc. E o que estava no meio do caminho? Costura. Então ela decidiu terceirizar a costura e manteve sob controle dela o que tinha valor estratégico, que era compra, corte e lavanderia. E aí o desenho dela ficou assim. Ela comprava, cortava, distribuía para as cooperativas que trabalhavam com ela, ela recebia, tratava o tecido, porque o tecido era tratado só depois da calça costurada, né? Aí mandava para o acabamento, que é colocar botão e umas coisinhas assim, e expedia para os clientes. E aí ela continuou numa fase boa, só que depois ela cometeu um erro significativo, que foi começar a terceirizar, tentar vender fabricar para Levi's. E isso complicou muito a vida dela, porque ela não era mais diferenciada e tinha que ser de custo, né? Então você vê, a decisão da empresa manteve o suprimento sob contrato dela, o corte sob controle dela, terceirizou a costura, a lavanderia ela tinha terceirizado, depois percebeu que estava perdendo controle sobre uma situação muito importante da produção, ela voltou a fabricar. O acabamento ela continuou terceirizando e a expedição também terceirizando. Legal? Então o que ela fez? Ela começou com uma diferenciação e depois tentou custo, quando ela percebeu que ela estava com uma competição internacional muito forte, então ela começou a terceirizar, ela ser terceira de alguém, então, no caso para a Levi's. E ela tentou um período ser diferenciada, mas não conseguiu muito espaço. Vamos lembrar que esse período também, vocês não eram nascidos, mas teve uma série de planos econômicos, foi um período complicado até 92, depois a coisa acalmou um pouco, mas foi um período difícil para muitas empresas, né? Obrigado, é isso aí, vou gravar. Bom, mas a terceirização é um processo muito comum, hoje a gente está vendo para tudo quanto é lado, mas nos anos 90 não era. Controle de qualidade, você pode aplicar o controle de qualidade sem problema nenhum. O mundo todo hoje terceiriza produtos na China, do outro lado do mundo. Então existem centenas de ferramentas de controle de qualidade para você garantir que o teu produto esteja na qualidade adequada e que o teu terceiro faça tudo isso, né? Ela começou com a diferenciação porque ela percebeu uma pressão externa, tanto dos fornecedores como dos clientes. Mas ela depois optou pela liderança no custo, na minha opinião, por um erro estratégico, e que eles sentiram uma pressão muito forte de novos concorrentes entrando, e eles tiveram uma oportunidade de trabalhar com a Levi's. Então a Levi's começou a olhar para eles como um terceiro e começou a terceirizar o serviço deles. Só que para poder concorrer com outros para fornecer para a Levi's, eles tiveram que mudar um pouco o conceito e tentar trabalhar com custo, né? Reduzir custos e, obviamente, parar de investir em marketing, parar de investir em coleções para aproveitar esse processo. Então houve essa mudança deles, entendeu? Foi essa motivação, pressão externa, novos entrantes começando a aparecer com força e a oportunidade que surgiu da Levi's. Vamos lá falar, Wesley, vamos falar das 5 forças de novo. São poder dos fornecedores, de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes, poder de barganha ou pressão por produtos substitutos, novos entrantes e rivalidade da indústria. Poder de barganha dos fornecedores. Quando o seu fornecedor, por exemplo, você é uma indústria de imóveis e você tem que comprar MDF de alguém. Quantas indústrias de MDF tem no mercado em relação a quantos fabricantes de móveis? Então, tem poucos fabricantes de MDF. Então, quando esses fabricantes de MDF resolvem aumentar o preço, você fica na mão deles. Você vai ter que se virar para ou repassar esse custo para o seu cliente, ou vai ter que absorver isso e diminuir sua margem. Então, por isso que eu falo, quanto maior a concentração do seu grupo fornecedor, ou seja, menos fornecedores você tem na sua área, maior a pressão que eles tenham sobre o seu preço, sobre o seu custo, porque eles vão aumentar o preço deles, tá? O oposto acontece com os clientes.
Se você tem clientes muito concentrados, que são poucos clientes para muitas indústrias, desculpa, acaba acontecendo que esses clientes começam a pressionar o seu preço para baixo. E aí quando ele pressiona o seu preço para baixo, o seu custo não muda, a sua margem de lucro vai sendo pressionada, entendeu? Já faça as outras. Então nós temos o produto substituto, que são produtos de outra indústria que pode vir para a sua empresa, por exemplo, a máquina fotográfica digital substituindo a indústria química de filmes, o adoçante substituindo a indústria que vem da indústria farmacêutica, substituindo a indústria de alimentos, né, que é a indústria do açúcar, e as barreiras de entrada para novos participantes. No caso da confecção, compra máquina de costura aqui, contrata gente ali, as barreiras de entrada são muito pequenas, né? E a própria rivalidade da indústria, ou seja, aquela quantidade de empresas que estão trabalhando no mesmo mercado, quanto mais gente tem, maior a briga, maior a tendência de reduzir preço e, consequentemente, reduzir lucro, tá? Deixa eu responder. Aline, ela percebeu assim, a necessidade de terceirizar para redução de custos, né, internos. Os custos trabalhistas no Brasil são muito fortes, então ela precisava tentar melhorar a margem dela de lucro, porque ela estava numa situação muito difícil, né? Ela estava perdendo muito mercado e chegou a ter prejuízos muito fortes, né? E com isso ela teve que se repensar, tá? E as 5 forças, eles não chegaram a usar esse modelo, mas acabaram seguindo de uma forma ou de outra. Mas eles perceberam que o mercado lá fora, os ambientes externos e internos, eles tinham muita qualidade interna, né? Tanto é que eles podiam terceirizar, mas a competição por novos concorrentes que estavam entrando era muito forte. Então, em função dessa análise deles, eles resolveram fazer a diferenciação e aí fazer a terceirização para ajudar na redução de custo, tá? A empresa chegou a faliu, porque ela ficou, assim, muitos planos econômicos, cruzeiro novo, cruzado, plano Bresser, plano Collor, plano não sei o que. Foi uma época muito difícil para as empresas no Brasil. Olha, mais difícil, não sei se mais difícil que a gente está vivendo hoje, mas foi um período muito complicado. E eles, nessa época de terceirização, muitos achavam que eles investiram muito mal em marketing, então acabaram gastando muito dinheiro, ficando muito, como é que eu falo, limitados com investimentos desnecessários feitos no marketing. Foi a opinião que me deram na época. Mas eu acho que assim, o grande impacto mesmo, na verdade, foram os planos econômicos. E o fato que naquele período a China começa a aparecer como terceirizada, né? Porque a China ela vai explodir de 2005 para frente, mas a confecção na China já estava acontecendo e exportando desde os anos 90. Então a Levi's vem para cá, faz com eles, mas daqui a pouco fica fácil fazer na China também. E aí eles começaram a perder esses negócios também.